Hoje é dia de jogo decisivo. Fluminense e Criciúma no Maracanã, Copa do Brasil. Fluminense precisa se classificar. Vamos embora, roda a vinheta aí de pré-jogo. Tudo que você precisa saber sobre essa partida entre Fluminense e Criciúma você encontra aqui nesse vídeo. Vambora. Seja bem-vindo, você guerreiro, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Você deixa seu like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal e vamos embora para a gente poder falar desse Fluminense Criciúma, que é o 25º jogo entre as equipes no cenário geral, né? Seja Brasileirão, Copa do Brasil e etc. Enfim, 14 vitórias pra gente, 4 empates e 6 derrotas do Fluminense. Enfim, a gente vai para esse jogo. Eu já dei essas informações que a gente já se enfrentou na Copa do Brasil 3 vezes, 2 classificações nossas, uma deles. O jogo que é hoje às 4h30 da tarde. O jogo é cedo, é 4h30 da tarde. Lembrando que esse jogo está acontecendo hoje, porque na terça-feira, que era a data original do jogo, vai ser Fluminense e Cerro Porteño, o jogo que foi adiado lá de trás por causa da morte do filho do treinador do Cerro. Ou seja, por isso que teve essa alteração. E o Fluminense está jogando Copa do Brasil num sábado. A transmissão da partida será feita por Premier e Sport TV. Ou seja, os dois canais transmitem. E lá no 1xBet você tem odds muito boas para esse jogo. O Fluminense, e aí isso já faz parte da nossa análise já. O Fluminense está pagando 1,32 no 1xBet. Não é um valor alto, pelo contrário, tem um valor baixo. Não recomendo você apostar só na vitória do Fluminense, né? Faça ali, de repente, uma composição com o número de gols que o Fluminense vai fazer e tal. Por exemplo, o Fluminense fazer mais de 2 gols, ou seja, classificar com folga, tá pagando 2. E o Criciúma tá pagando 10, uma vitória do Criciúma. Isso mostra o favoritismo do Fluminense para essa partida. O Fluminense é favorito para ganhar o jogo. E lembrando, a gente já começa falando logo disso, para o Fluminense classificar, o cálculo é simples. Não existe mais a regra do gol fora de casa como critério de desempate. Ou seja, 1-0 não dá Fluminense. A regra é simples. Qualquer empate ou vitória do Criciúma, estamos eliminados. Fluminense venceu por 1 gol de diferença, 1-0, 2-1, 3-2, 4-3 e etc. Classificação nos pênaltis, direto, sem prorrogação. Fluminense venceu por 2 gols de diferença ou mais, está classificado. Ou seja, precisa de uma vitória de pelo menos 2 gols de diferença para poder classificar direto sem ir para os pênaltis. E assim, eliminar hoje não deveria ser uma possibilidade para o Fluminense. Eu falei disso no pré-jogo de terça-feira, até sobre o empate, ainda mais com uma derrota como o Fluminense sofreu no Heriberto Rios. E assim, seria o maior vexame do Fluminense desde a eliminação pro América de Natal em 2014. Sei que a derrota pro Criciúma, uma eliminação pro Criciúma estaria na nossa cabeça agora, mas isso é um fato. Aquele jogo foi ainda pior, né? Aquele do América de Natal, de um time que no final da temporada foi rebaixado pra Série C, e o Fluminense, depois de meter 3-0 fora de casa, tomou 5-2 no Maracanã. Então, obviamente, ser eliminado hoje não seria pior, a não ser que o Criciúma repetisse uma goleada. Então, assim, o Fluminense ser eliminado hoje pro Criciúma é o maior vexame do Fluminense, maior do que La Calera, por exemplo, maior do que cair pro Atlético Goianiense ou pro Avaí, que aconteceram depois disso, sem dúvida nenhuma. Então, o Fluminense não pode permitir que isso aconteça hoje. Essa classificação vale 3,5 milhões de reais, quase isso. Lembrando que o Mário Bittencourt já falou numa entrevista que precisa vender outro jogador nessa temporada para fechar a conta e tal, enfim. O que pode salvar o Fluminense dessa venda? Justamente seguir vencendo, seguir avançando nos mata-matas. Só para vocês terem noção, em 3 dias. Hoje é sábado, domingo, segunda e terça. O Fluminense basicamente de sábado a terça. Esses diazinhos aqui, vamos botar 4 que vão contar o sábado também, né? O Fluminense vai decidir 11 milhões de reais nessa temporada, contando o avançar para quartas de final da Copa do Brasil, 3,5 milhões, mais quase 8 milhões de reais, que é a cota da Libertadores, caso a gente avance do Cerro. É muito dinheiro, é quase o dinheiro de uma venda ali de algum jogador aleatório. O Fluminense não pode deixar passar essa oportunidade. Para classificar, vai ter que jogar bola. Vamos ver como é que vai ser no Bola em Campo. Bem, bola em campo na área e a gente vai falar sobre time. Então, nenhum portal, GE, Saudações, Netflu, UOL, Lance, nada
divulgou qualquer escalação que seja, não teve vazamento sobre a escalação para o jogo de amanhã. Somando isso à atuação péssima na terça-feira, mais aos protestos que aconteceram lá no CT, mais ao ambiente conturbado, a torcedores brigando no Maracanã por causa de faixa, isso me dá uma imagem de que Roger vai mexer severamente no time. Gabriel, severamente, ele vai mexer 8 jogadores? Não. Uma mexida de um jogador hoje que é titular do Fluminense, eu venho repetindo isso várias vezes, né? O Fluminense hoje tem um time titular, né? Até terça-feira. Se Roger tivesse todo mundo à disposição, ele escalaria Marcos Felipe, Samuel Xavier, o Nino Lucas Claro, o Egídio, Martinelli, Iago, Nenê, Caio Paulista, Gabriel Teixeira e Fred. Esse era o time titular de Roger Machado, que ele só conseguiu escalar uma vez. Eu acho que ele vai fazer mudanças. Lembrando, o Caio Paulista não pode jogar. Eu vou botar aqui do lado a escalação da última partida. Não acho que vai ser essa escalação, repetindo mais uma vez, estou colocando aqui do lado, só pra gente relembrar quem foi a escalação da última partida, realmente não acho. Mas não vazou nada sobre treinamento e sobre escalação. Tem um detalhe aí. Caio Paulista segue fora por lesão, Bobadilha está disponível de novo, Roger Machado, se quiser, pode relacionar o jogador, lembrando que John Kennedy jogou sub-23 essa semana para ganhar ritmo de jogo, é mais vantagem para ele, né, voltando de lesão, esse tempo todo parado de Covid, jogar no sub-23 do que ficar no banco do profissional, né, para ele adquirir ritmo de novo. Então Bobadilha deve herdar a vaga de John Kennedy no banco de reservas. Agora, vale a gente destacar, as mudanças que Roger vai fazer tem que surtir efeito aonde, né? Bem, o Fluminense, vou até tirar essa escalação daqui para não confundir muita gente. O Fluminense tem seríssimas dificuldades de duas coisas: criar jogadas, criar situações de gol, principalmente no último passe, e finalização, fazer os gols, a definição. Apesar de ter feito 8 gols nos últimos 8 jogos, ou seja, uma média de 1 gol por jogo, a média de gols sofridos acompanha até um pouco mais. Ou seja, a média dos últimos 8 jogos é o Fluminense não fazer gol suficiente para o quanto que ele toma. E isso é um problema. Bati na mesa. Terceira batida na mesa. Porque o desempenho, apesar desses 8 gols, é baixíssimo. São 2 gols no Sport com o Luca, gol contra o Cerro Porteño, que é um nível muito baixo, gol contra o Criciúma saindo de pênalti, enfim. Não é um desempenho aceitável ofensivamente, né? Quando a gente pega para ver, todos os jogadores que estão na frente estão sem marcar gols há um bom tempo, então marcaram um gol só há 2, 3, 4 jogos atrás. E o Fluminense vai ter que se expor nesse jogo. Isso é um fato, vai lembrar muito o que foi o segundo tempo lá em Criciúma. E esse é o pior cenário desse time de Roger Machado. É quando ele precisa ter o controle da bola e se expor. Precisa ter a bola e furar um bloqueio de 10 jogadores adversários. A gente já viu isso dando errado contra o Júnior de Barranquilha e já viu isso dando errado em pedaços de jogo com algumas outras partidas. Não é o jeito que o Fluminense se sente à vontade. Como que ele pode se sentir à vontade, então? Fazendo como fez contra o Cuiabá, por exemplo. Fazendo um gol no início. Fazendo como fez em algumas partidas em que o Fluminense abre o placar no início e consegue achar um caminho para poder tirar o adversário da zona de conforto. Qual que é o problema quanto ao Criciúma? É que 1-0, o Criciúma não está no resultado ideal ainda para ele não quer jogar a decisão de pênaltis, ainda mais tendo a vantagem, mas 1-0 para eles, levar para os pênaltis o confronto também não é horrível. Então 1-0 só não tira totalmente o Criciúma da zona de conforto. Só que também não é um desastre assim total. O Criciúma fez o jogo da vida deles lá em Santa Catarina. Ou seja, fez o jogo da vida lá, vai fazer outro jogo da vida no Maracanã. Além do fato de ser o Maracanã e tal, e ter toda a mística do estádio, vale R$1 milhão, que é a premiação que o presidente prometeu para os jogadores. Para muito jogador ali, ele vai receber mais se ele avançar nesse jogo do que 2, 3 meses de salário dele, dividindo ali mais ou menos pelo elenco. Ou seja, é um time que vem numa empolgação, numa tara maluca, coisa que o Fluminense não teve na terça-feira. O Fluminense não encarou o jogo de terça-feira, os jogadores, como um jogo decisivo, encarou como um confronto contra um time da Série C, e isso mostrou muito na partida, além do desempenho técnico baixo. E tem que lembrar que o Criciúma também não tem um desempenho técnico alto. É um time abaixo tecnicamente do Fluminense, e para quem que depende de mostrar isso? É o Fluminense. Se o Criciúma é um time abaixo, o Fluminense tem que ser um time acima.
mas isso vai depender do Fluminense. Lembrando, além do desfalque de Caio Paulista, tem Nino também, que é desfalque, tá na Olimpíada, e Casares, que não pode jogar a Copa do Brasil. A arbitragem da partida será feita pelo senhor Felipe Fernandes de Lima, de Minas Gerais. É um árbitro que já apitou 3 jogos do Fluminense, o empate com o Coritiba pelo Brasileirão e, curiosamente, 2 jogos de Copa do Brasil, todos eles em 2020. O 4-2 no Motoclube e o 3-0 no Figueirense. Foram 2 jogos em que a gente se classificou na Copa do Brasil e 2 resultados que classificariam a gente agora nesse confronto contra o Criciúma. Então, assim, ele é um árbitro que apita a Série A constantemente, até apitou agora esse Flamengo e São Paulo, enfim, não é um árbitro que eu tenha muitas opiniões já sobre ele, mas também não é um árbitro muito que me traga algo negativo, não. Os jogos que ele apitou do Fluminense foram bem tranquilos. Lembrando que tem VAR e espero que o VAR não seja o assunto principal da partida, nem para beneficiar e nem para prejudicar o Fluminense. É isso, a arbitragem tá falada aí, né? Bem, e logo após a partida, você sabe, tem live aqui no Raiz Tricolor. Acabou o jogo, já vou estar de volta no meu estúdio, volto nesse sábado lá pra Rio Bonito. Você clica aqui no Raiz Tricolor e vem, se Deus quiser, ser feliz com a gente. Até a próxima. Salva meu sábado, Fluminense.